Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Design de Interação. Como vocês já sabem, eu sou o professor Victor Pedroso, né? E estarei aqui com mais esse conteúdo para vocês. Na aula passada, falamos bastante, trouxe um convidado, e hoje nós falaremos a respeito de levantamento de requisitos. E eu tenho um imenso prazer de poder contar com uma colega que aceitou o meu convite de também participar dessa aula. Eu vou trazer aqui, ela é a professora Yara. Boa noite, professora, seja Boa bem-vinda. noite. Desde já, obrigado pelo aceite para participar da nossa aula. Eu que agradeço o convite. Boa noite, pessoal. Já vi que é uma turma bem grande, isso é ótimo. Isso. Professora, aqui a gente está com os alunos, né? Alguns estão iniciando, outros já estão, né, no decorrer do curso. São pessoas aí totalmente interessadas aí nesse contexto. Eles gostam, pelo que vejo, pelo que acompanho, eles gostam muito de falar a respeito, né? Tem o pessoal que está no LinkedIn aí, e eu tenho visto aí um interesse bem bacana do pessoal. E antes de, né, a continuarmos a nossa aula, eu vou aqui apresentar o nosso plano de estudos, que é o levantamento de requisitos e o contato com o usuário. Esse é o planejamento para a nossa aula. Alguns alunos já têm me questionado sobre a nossa ferramenta que nós estamos usando no nosso mapa, e na próxima aula a gente vai falar um pouco a respeito dela, né? Mas hoje eu quero que vocês foquem no levantamento de requisitos, que é algo bem importante para quem está desenvolvendo, para quem quer desenvolver um design, para quem quer desenvolver uma tela, para quem quer desenvolver um software, né? É algo muito importante. E já aproveitando aqui, vou aproveitar e apresentar a nossa convidada, é a professora doutora Yara Carnevale. Professora, tomei a liberdade, coloquei o seu LinkedIn aqui, para os alunos que quiserem. Eu vejo que a senhora é bem ativa aí no LinkedIn e posta bastante coisa interessante. Então, pessoal, não perca a oportunidade. Ela tem uma bagagem muito boa nesta área de desenvolvimento, né? E na área de design. Ela tem essa disciplina, ela ministra para outros cursos também. Então, eu achei que ela vem bem a calhar aqui no nosso conteúdo dessa aula de hoje, certo? Então, tá a apresentação dela aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, está à disposição também, tá certo? Então, antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer trazer duas perguntas aqui para vocês, que diz o seguinte, que eu gostaria até que vocês respondessem em chat, que vocês pudessem fomentar aí, né? Baseando-se nos seus conhecimentos, do que a gente estudou e no que a gente estudou até agora, o que vocês estão conhecendo sobre design de interação? Né? O que vocês conhecem? E qual a real aplicação da disciplina dentro do curso e no mercado de trabalho? Então, eu deixo duas questões que eu fiquem à vontade para expressarem aí através do chat, que é bem importante para a gente ter aí um feedback de vocês, de como que vocês, qual o nível que vocês estão nessa nossa disciplina. E como vocês já sabem, é uma disciplina bem importante que ajuda vocês no desenvolvimento de software, né, na análise de programas. Então, quando vocês estão desenvolvendo, né, em que momento que vocês vão usar essa disciplina, né, em que parte do seu curso, porque às vezes a gente, quando está fazendo graduação, né, professora, a gente fica pensando, em que momento que eu vou usar, né, por que que eu estudo isso, por que que eu tenho que fazer uma tela, né, então quando a gente começa a aplicar lá na frente, né, e ver que, olha, se eu tivesse assistido a esta aula, ou tivesse prestado um pouco mais de atenção, eu ia entender mais. Aí o que a gente faz? A gente volta aos livros, volta às bibliografias, volta a estudar para a gente poder ter um pouco mais de conhecimento. Então, fica essas duas perguntas, fiquem à vontade, né, para vocês responderem, que é muito importante a participação de vocês, certo? Bom, e vamos aqui ao que interessa, né, professora? Falamos de levantamento de requisitos. E nada melhor que trazer o conceito para nós, né, que é, segundo Machado e Bezerra, a atividade de levantamento de requisitos corresponde à fase de descobrimento ou extração dos requisitos de um sistema, onde há o entendimento do problema a ser resolvido, pelo auxílio de software que será posteriormente desenvolvido.
Então, a gente traz um conceito aqui. Mas, professora, antes, em tempo ainda, eu quero dar também as boas-vindas à professora Kelly, tá? Que está aqui conosco no chat. Pessoal, ela está acompanhando vocês aí. Muito obrigado, professora Kelly, pela ajuda. E vão escrevendo aí as dúvidas, né? Que ela vai, na medida do possível, interagindo com vocês e a gente vai também interagindo. Professora, levantamento de requisitos é importante para o desenvolvimento, professora? Sim, com certeza. Eu diria que levantamento de requisitos está dentro do contexto da engenharia de requisitos, né, que é num processo de desenvolvimento de software é a primeira parte, né? Então, a engenharia de requisitos tem que ser bem feita, né? E para a engenharia de requisitos ser bem feita, é necessário, então, um levantamento de requisitos adequado, né? Não existe uma única fórmula para o levantamento de requisitos, né? Isso aqui é bastante importante que os alunos tenham conhecimento, né? Existem diferentes técnicas. O ideal é utilizar um conjunto de técnicas, e aí tudo depende muito também do cliente que a gente está trabalhando, né? Da disponibilidade desse cliente. Diga. Pode desculpa. Falar, pode concluir, professora, perdão. Tem uma técnica que eu acho que para mim faz sentido e para o início, assim, é interessante a gente utilizar uma entrevista semi-estruturada, né? O que significa isso? Entrevista a gente sabe, né? Então a gente vai estar conversando com a pessoa, a gente vai estar fazendo perguntas para essa pessoa com um objetivo de entender, digamos assim, qual é, e eu gosto muito, uma vez eu ouvi a dor do cliente, né? Ou a maior dor do cliente. Então, acho que isso, para o momento inicial, é muito pertinente. Compreender qual é a maior dor do cliente, né? Em função disso, e aí é uma narrativa, é deixar a pessoa conversar, deixar ela expor, se houver necessidade, apresentar material que ela tenha disponível, porque às vezes isso até nos ajuda a entender melhor quais são as necessidades. O ideal é ir para essa entrevista, e aí por isso semi-estruturada, ir para essa entrevista com algum conhecimento prévio, né? Então, a partir desse conhecimento prévio, eu consigo estabelecer um conjunto de perguntas que, para mim, é importante que o cliente responda, né? Então, o semi-estruturada eu vou com perguntas que eu preciso que o cliente responda, mas eu deixo em aberto para, dependendo do contexto, o cliente introduzir uma maior informação e, por isso, eu ter que, na altura, fazer novos questionamentos, né? Então, é muito importante o início começar com essas entrevistas semi-estruturadas. Eu gosto muito e acho importante, principalmente se a gente está iniciando, ou melhor ainda, se é um processo de construção de um produto de software novo, então significa que a gente vai automatizar algum processo, é interessante a gente ir ao ambiente do cliente, tentar compreender como é que ele está fazendo manualmente o processo, quais são as pessoas que interagem, qual é a documentação que é trocada, se há alguma hierarquia entre as diferentes pessoas que trocam informação, porque tudo isso depois vai refletir no produto de software que vocês têm que construir, né? Então, são duas técnicas que eu gosto muito, que eu acho que faz todo sentido. Então, só te interrompendo nesse momento, que tem uma pergunta da Patrícia Faustino aqui, que casa muito bem com o que você falou, né? Sim, eu não olhando parte do trabalho do desenvolvedor utiliza-se o design de interação. Okay. No início. Sim. Na realidade, assim, no processo de desenvolvimento de software, né, é muito importante, e aqui tem dois perfis de profissionais que são muito importantes. O front-end, que é o responsável pelo design de interação, e o back-end, que é responsável, por exemplo, pelo banco de dados, pela comunicação entre sistemas, etc. e tal. Então, vocês, né, dentro do contexto de design de interação, fazem parte da equipe de front-end. Então, tanto front-end quanto back-end é importante que participem do projeto, do processo da engenharia de requisitos,
para ter uma maior compreensão sobre o produto de software que vai ser construído. Né? Como a senhora falou, para entender a dor do cara, né? Exatamente. Né? Porque aí são perfis diferentes, porque um vai ter um olhar muito como é que tem que ser a interação do usuário final com o produto de software que está sendo construído, e o outro vai ter o olhar, como é que a informação tem que ser armazenada, como é que vai ser a comunicação, segurança, etc. e tal. Né? Então, são olhares distintos. Obviamente, não é a equipe toda que participa desse processo, mas é bom que pelo menos um de cada um desses perfis de profissionais esteja presente. Alinhado, e aí depende muito, e aí depende muito do modelo do processo de desenvolvimento de software que vai ser aplicado. Né? Então, como você falou ali no início, se eu tiver num modelo mais clássico, cascata, sim. Mas se eu estiver seguindo uma metodologia ágil, sempre vai participar. Exatamente. Sempre vai ter uma fase em que parte da engenharia de requisito vai ser feita. Né? Então, aí é mais constante esse contato com o cliente. Patrícia, muito obrigado pela sua pergunta. Você viu aí que o design de interação, ele está participando do projeto de maneira bem efetiva, ele está do início, às vezes ele participa mais de uma vez, ele tem contato, então vejam que é uma função de suma importância dentro do desenvolvimento, certo? E com isso, a gente tem mais uma pergunta aqui, professora, da Eliane, vou pôr aqui, Eliane Skavroski. Professor, como desenvolvedor, você já teve alguma experiência com requisito mal documentado? Olha, eu vou falar a minha, depois você fica à vontade, professora. Com certeza. Eu já tive experiência de fazer o requisito para o cliente, o programa está pronto, rodando, e eu, quando for apresentar, ele me contar algo que não estava no meu radar. Nas especificações. Aí, quando eu falei assim, mas isso você não me falou. E isso não foi uma vez, né? Eu tenho uma empresa que eu trabalho, é o meu maior cliente, então eu tenho contatos diretos. Então, depende com quem você conversa, você pode ter um feedback bom e pode ter um levantamento mais clean, que a pessoa te passa tudo o que ela precisa e ela consegue ser clara, ela consegue estabelecer os requisitos e você consegue ser feliz no desenvolvimento. Mas existem pessoas que falam assim, eu preciso disso e disso, e você faz quando você apresenta, né? Então, eu já tive momentos, sim, eu já entreguei um programa e no momento da entrega, não que você passe vergonha, né? Mas fica aquele sentimento, por que você não me avisou quando eu te demonstrei, Porque aí ela pega e fala assim, é porque eu lembrei disso agora. Aí você fala assim, meu Deus, né? É complicado. Da minha parte já ocorreu sim. E o seu, professora? Eu acho que a sua narrativa já ouvi de mais de um aluno, eu gosto muito em sala de aula, né, que eles contem, digamos assim, o que eles estão passando enquanto experiência. Eu já faz muitos anos que eu não programo, mas eu gosto muito dessa parte da engenharia de requisitos, e eu acho que é um processo de maturação, né? Então, muitos dos clientes, eles não têm a maturidade suficiente para saber o que eles precisam, né? E aí depende muito da equipe que está, digamos assim, da equipe de TI que está envolvida, de conseguir, dentro desse processo de levantamento de requisitos, ir pouco a pouco capturando, digamos assim, as necessidades do cliente. E aí eu gosto muito da prototipação, né? Porque eu acho que na prototipação você consegue apresentar, por exemplo, o conjunto de telas que foram pensadas, sem que o back-end esteja funcionando, né? Então, realmente é só as telas e eu consigo, de alguma forma, simular como é que vai ser a navegação das telas. E aí, normalmente, o cliente tem aquele estalo. Mas para lá que está me faltando isso. Nossa, né? É horrível. É algo que dá mais tempo, né? Exige mais, porque tem todo o processo de construção, de prototipação, de validação junto com o cliente, e algumas vezes evita esse, mas está me faltando isso, né? Mas é algo que acontece, não adianta. Ainda mais... O cliente, pode falar,
Perdão, o cliente, quanto mais, digamos assim, quando ele começa a utilizar o sistema, aí ele começa a notar o que mais poderia fazer, né? E aí, por isso, é um processo contínuo. Eu acho que isso é enriquecedor, né? Não vejo como negativo. No começo a gente fica meio frustrado, eu sou o confesso, mas depois... Eu vejo o copo meio cheio. Você está vendo o copo meio cheio, mas depois de uma experiência, você começa a ver que, às vezes, é algo que realmente só veio depois e você consegue... Se você consegue remediar isso de alguma forma, tranquilo. Agora, se você tem que redesenvolver por conta disso, aí é mais difícil. Mas, Eliane, a sua pergunta, espero ter, né, contemplado ela. Muito obrigado, viu? Bom, eu estou vendo muitas perguntas que estão ali. Teve um rapaz aqui, o Diego Cardoso Sacramento, dizendo que parece ser simples, mas é completa essa parte de requisitos. Eu concordo. Bem complexo. É a parte inicial e que realmente ela tem que ser bem feita para garantir que o restante das atividades corram com maior tranquilidade, porque senão aí sim, fica sempre sendo um retrabalho, né? Porque a gente não entende bem as necessidades, com isso não define adequadamente os requisitos e aí tem que rever todo o processo. Então, eu acredito muito em demorar um pouco mais de tempo na engenharia de requisitos, aproveitar essa prototipação para conseguir validar melhor junto ao cliente, para garantir depois uma continuação. Mas eu concordo plenamente, não é algo simples, tem a sua complexidade. A prototipação é uma coisa que você faz que satisfaz o cliente de maneira legal. Por quê? Porque ele vai ver, ele fala, nossa, tomou forma a minha ideia, né? Sim. Existe, você conseguiu pôr no papel, ou tá faltando isso, ou tá faltando aquilo, ele consegue ter uma dimensão maior. Só que antes de avançarmos aí na prototipação, que é uma das técnicas que a gente usa, aqui para o nosso slide, eu vou trazer aqui agora, vou colocar a gente menor aqui, a gente trouxe algumas técnicas que vocês, alunos, podem utilizar, né? Que está na nossa bibliografia, que vocês podem pesquisar a respeito. São questionários que, na minha opinião, demandam talvez um conhecimento, como a professora disse, né? Você ter um pré-conhecimento para que você estabeleça questionários consistentes, com perguntas consistentes, não é, professora? Sim. Né? A entrevista também, que você vai conversar com o seu cliente, nunca vá de mão abanando, como diz o ditado popular. Vá lá com um contexto que você já entenda, com perguntas boas para ser entrevistada, né? Não chega lá de qualquer maneira para você captar esses requisitos. O grupo de estudos também, né? E daí a gente tem alguns outros, como observação natural, estudo de documentação, log de dados, entre outros que a gente tem. E com isso, professora, com essas técnicas, a gente consegue pegar algo mais conciso com o usuário? Você acha que usando essas técnicas a gente consegue pegar algo relevante para o nosso projeto? Sim, eu acredito que é como eu comentei com você, não é uma técnica, é um conjunto de técnicas para serem utilizadas. Né? Então, eu vejo muito ali questionário, entrevista, por exemplo, se eu sou uma startup, né? Então eu não tenho um cliente ainda pagante, né? Mas eu quero ter um conhecimento de quais são as necessidades dos meus clientes em potenciais. Então eu posso utilizar o questionário, porque aí principalmente questionário online, porque aí eu tenho uma abrangência grande, eu consigo fazer, ou consigo, digamos assim, lançar solicitando muitos respondentes. Aí eu concordo com você, tem que ser um questionário muito bem elaborado, mas aí o questionário tem um objetivo de tentar, digamos assim, capturar, quais são as reais necessidades de um grande conjunto de clientes em potencial, né? Já a entrevista, eu vejo ela sendo bastante interessante quando eu tenho o meu cliente pagante, quando eu já sei quem vão ser os meus stakeholders, quem vai participar da equipe em que vai, digamos assim, fazer ou participar do processo de validação do produto de software que está sendo construído. Grupo de estudos é importante, e aí eu vejo, assim, o trazer um especialista da área que possa ajudar na compreensão de
ok, estes são os requisitos, quais são realmente as reais necessidades, o compreender as regras de negócio, que às vezes são detalhes que só um especialista consegue perceber, né? Então, o grupo de estudos eu acho bem importante. A observação natural foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Então, eu vou para o ambiente do cliente e eu vou verificar, né? Eu vou acompanhar, digamos assim, o processo manual deles, ou até mesmo como é que eles utilizam o sistema atual, quais são as dificuldades que eles estão tendo, e com isso eu consegui capturar melhor quais são as reais necessidades e com isso definir melhor os requisitos. Estudo documentação, com certeza, né? É importante eu conseguir ter acesso à documentação do cliente, como é que eles são feitos os registros, quais são os relatórios que são gerados, qual é a necessidade dentro do material que eles têm, o que eles gostariam a mais de ter neste material. Eu acho que isso aqui é bem importante. Assumindo, então, que eu já tenho um sistema, que eu vou passar por um processo de manutenção sobre esse sistema, sim, o log de dados, até mesmo porque, às vezes, os requisitos não funcionais, por exemplo, tempo de resposta, desempenho, acessos, eu consigo deduzir muito a partir dos dados que são gerados pelo próprio sistema. Quando eu não tenho nenhuma documentação e estou num processo de manutenção sobre um sistema já existente, em que eu não fiz parte da equipe, aí a engenharia reversa é bastante importante, né? Porque eu me utilizo sobre o que eu já tenho do código e procuro dali gerar documentação, né? Então, professora, aproveitando aqui o nosso próximo slide, eu guardei uma pergunta aqui que eu vi no nosso chat, do Jorge Sim. da Mata, e ele pergunta para você especificamente. Então, vamos lá. Quais Sim. são, Jorge, quais seriam as perguntas essenciais na sua opinião como levantamento de requisitos? E eu trago aqui, junto conosco, um slide onde a gente tem aí o porquê, o que, quem, quando, onde, como. Nós temos que ser curiosos, né, no momento, né? Sim, eu acho que sim. Então, eu acho que, assim, cada caso é um caso, né? Então, não tem uma pergunta essencial. E aqui é como eu comentei com você, que é, por exemplo, se eu vou tratar com um cliente que tem uma problemática sobre folha de pagamento, eu já trabalhei como programador em folha de pagamento, por isso eu sempre trago esse exemplo. Sim, sim. Então, se eu vou trabalhar com um cliente que tem uma necessidade sobre folha de pagamento, então o que acontece? Eu vou, antes de falar com o cliente, eu vou compreender o que é folha de pagamento, quais são os profissionais que vão estar nessa folha de pagamento, porque cada profissional tem o seu, agora falhou o meu termo, como é que se diz, meu Deus do céu? A sua especialidade? Não é a sua especialidade. É a parte dos trabalhadores, como é que se chama? Ok, tem o seu regimento, tem as suas leis, tem as suas obrigações, né? Então, eu vou procurar conhecer o perfil desse profissional, porque isso, de alguma forma, pode vir a refletir depois na geração ali de todas as informações que eu preciso para gerar o salário final mensal daquele funcionário. Eu vou procurar conhecer, dentro desse contexto de folha de pagamento, as regras de negócio digamos assim, do município, do estado, do governo, que possam vir a influenciar o cálculo do pagamento deste funcionário, né? E, em função disso, naturalmente, as perguntas vão acabar surgindo. Porque, por exemplo, eu posso levar um esqueleto, né, sobre, olha, folha de pagamento, a pessoa vai me apresentar as informações que tem, como é que ela pretende que a folha de pagamento seja calculada, eu vou verificar quais são, como é que é feito o registro dos funcionários, quais são os dados dos funcionários que eles têm, e aí eu vou confrontar com a informação que eu já coletei, né? Então, acaba por surgir naturalmente. Mas, como eu disse para vocês, cada caso é um caso, né? Então, claro, eu tenho que fazer um estudo prévio e, em função desse estudo prévio, é que as perguntas vão surgir. Mas é interessante ali o que você falou sobre ali o porquê, o que, quem, quando. De alguma forma, genericamente,
eu tenho que conseguir ter uma resposta para cada uma dessas perguntas. Você tem que embuti-las. Você tem que embuti-las nos seus questionamentos de alguma forma, né, professor? Com certeza. E em função da problemática que eu quero resolver. Isso. Jorge, muito obrigado pelo seu questionamento. Trouxe muito a calhar aqui para a nossa aula. E, seguindo aqui, a gente vem com o documento de requisitos. Quando a professora falou da falta de documentação que a gente usa em engenharia reversa, veio à minha mente assim, quantas vezes, às vezes, a gente pensou assim, mas eu preciso documentar isso? Você fala assim, nossa, eu preciso fazer isso, descrever isso num documento. Se você um dia tiver a oportunidade de ter que conhecer um sistema sem documentação, você, para o resto da sua vida, você vai documentar o seu software, você vai escrever, você vai levantar esses requisitos, você vai descrever os requisitos, até porque, quando você descreve, você consegue mensurar. Quando você tem um documento de requisitos, onde você consegue concentrar as informações, você não perde tanto o prazo, você consegue estipular valores ao seu trabalho, né, professora? É verdade. Quando você fala de documento de requisitos, você tem que pensar que aquele documento de levantamento, ou você faz ele por módulos, ou você faz ele de alguma forma que fique mais organizado, você vai ter isso de uma forma com que te ajude, talvez um trabalho ali, né? Um esforço, mas que você consiga ter até o embasamento para discutir quando a pessoa falar assim, olha, não foi assim que eu pedi, ou não solicitei dessa maneira essa funcionalidade. Então, você consegue ter um embasamento histórico do que tudo que você faz. Eu, particularmente, eu uso muito e-mail, eu uso algumas ferramentas aí de gerenciamento de projeto, e quando eu trabalho, eu tento descrever muitas vezes, entendendo o que o cliente pede. Então, ele me manda uma solicitação, eu entro em contato com ele, falo assim, é isso que você pediu? É. Então, eu vou documentar isso e você me autoriza, porque um requisito sem autorização é um requisito perdido, né, professora? Sim, é verdade. Então, eu estava vendo ali o chat, tem alguns rapazes que, pelos vistos, também trabalham com folha de pagamento. O Felipe Oliveira, ele falou muito bem os termos que estavam me faltando, né? Porque ele disse que a folha de pagamento engloba, e é bem isso, a série dos elementos trabalhistas, era o termo que estava me faltando, previdenciários e a segurança do trabalho. Sim, então, cada classe, né? E aí, em função, o termo que estava me faltando era o sindicato, né? Então, cada classe tem o seu sindicato e é muito importante eu ter conhecimento sobre isso, né? Para conseguir gerar, digamos assim, a folha de pagamento como deve ser. E o Márcio Balivo, ele comentou que, em função da legislação trabalhista, ela modificar muito, exatamente, né? O que acaba acontecendo? O processo de manutenção de folha de pagamento, às vezes, é exaustivo. E, sim, é bem isso. Eu trabalho, o meu software, ele faz NFE, Nota Fiscal Eletrônica, e ele faz também SPED. Então, a cada tempos é uma aventura diferente. Toda vez que eles lançam uma nova atualização, você tem que sair no seu software modificando, você tem que rever, puxado, né? Com muito cuidado. E para aqui caminhar para o nosso encerramento de hoje, professora, eu trouxe um slide que é o design de interação aqui, vou colocar para nós. Um documento de requisitos não assinado ou não autorizado pelo cliente e por você não vale, não é verdade? Sim. Você concorda com isso, professora? É importante, é bastante importante, e aí por isso é que tem nesse processo que a gente chama a homologação do produto, né? Então, durante toda a construção, e principalmente na engenharia de requisito, ao final da engenharia de requisito, é importante que a gente entre em consenso com o cliente, o que lá depois, quando for entregue, ou seja, quando eu for fazer a homologação do produto, o que eu vou entregar é o que foi prometido durante a engenharia de requisitos, né? Então, nesse processo, é muito importante que o cliente tenha consciência, né? Que a gente tenha o sim, é isso que eu quero do cliente,
porque lá no final, quando eu entregar, isso vai ser confrontado, né? E é bem importante que esse processo seja tranquilo, ou o mais tranquilo possível, né? Eu vi ali um comentário, agora eu perdi o nome da pessoa que comentou, que o que acontece se depois, quando o produto é entregue, o cliente solicita uma alteração, né? Eu A achei gente ele aqui, entra ó, é num o Hélio Sander. processo... Isso, exatamente. Né? Então, o que a gente tem? E aí tudo depende do modelo de processo de desenvolvimento de software que foi escolhido. Né? Tudo depende de como é que é o acordo do processo de desenvolvimento de software junto ao cliente. Nas metodologias ágeis, né, isso é visto aqui como um processo contínuo, em que alterações durante o processo de desenvolvimento de software são aceitas, ok? No momento em que o produto de software passa, digamos assim, pela aceitação do cliente e vai para o ambiente de produção, isso aqui já passa a ser visto, então, como um processo de manutenção. Significa que foi aceito o que foi entregue, está em ambiente de produção do cliente, se ele pedir uma alteração, ok, aí passa a ser um processo de manutenção, ou seja, tem um custo acrescido sobre isso, né? Agora, se a alteração é durante o processo de desenvolvimento de software, faz parte, inclusive, da proposta da metodologia ágil. Ela permite e te dá brecha para isso, né? Exatamente. Hélio, muito obrigado pelo seu questionamento. Fantástico, trouxe muito a calhar aqui para nossa aula, tá certo? Hélio Sander, um abraço. Pessoal, estamos aqui, se tivesse aqui, nós podíamos ficar, né, tanto tempo aqui falando a respeito de desenvolvimento de software, de conversas com clientes, de levantamento de requisitos, mas espero que tenha essa aula, né, tenha agregado aí no seu conhecimento, tenha tirado você, né, um pouco ali só do design, mas também que você tem que ter o contato com o cliente, que você vai participar desse processo, que você é peça importante nesse processo. Professora, eu quero te agradecer imensamente, obrigado mesmo por ter aceitado, foi uma honra tê-la aqui na nossa aula, fez essa aula ficar mais que boa, ficou brilhante essa aula, ficou ótima, porque nada melhor que uma pessoa que já participa, que conhece do processo, para participar de uma aula, né? Ela traz a enriquecer. Aos alunos, eu quero aqui agradecer. Vou deixar você falar as suas palavras antes de me despedir dos alunos. Fique à vontade. Não, eu que agradeço o convite, realmente é uma área que eu gosto muito. Fico contente e fiquei impressionada com a quantidade de perguntas. Tenho pena que a gente não tenha conseguido responder todas as perguntas, né? Mas continuem assim, acho que a curiosidade é a alma do negócio. É bem isso, pessoal. Falando nisso, as perguntas que não forem respondidas, a gente vai responder depois. Se for alguma direcionada a você, professora, eu passo, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, eu passo e daí repasso para quem solicitou, tá certo? Quero agradecer aqui a professora Kelly, que esteve aí no chat, que esteve movimentado, né, hoje, ele esteve aí bastante movimentado, e o pessoal perguntando, participando, é isso que a gente quer, pessoas que estejam envolvidas no nosso processo, que é o processo de aprendizagem, tá certo? Obrigado, professora Kelly, obrigado, alunos, né, por ter participado, agradeço vocês ter dispondo do seu tempo para estar participando da nossa aula, que é muito importante, sem você, ela não faz sentido, tá certo? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e espero vocês numa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal, foi um prazer.